A tua vitória começa quando você reconhece que você está num ambiente errado. Se você quer ter vitória na tua vida, se você quer viver tudo aquilo que Deus tem pra você, você vai precisar reconhecer os ambientes que não são pra você, sabe? Porque os ambientes errados, eles vão afetar todo o seu ser, eles vão afetar o teu interior. E se você quer viver tudo aquilo que Deus tem pra sua vida, você vai precisar entender que um ambiente novo vai precisar nascer dentro de você. Sejam todos muito bem-vindos, família amada do meu coração, ao nosso vídeo do dia. Hoje nós estamos aqui para ler juntinhos os Salmos 120. Não sei se você está sabendo, a gente está com uma playlist aqui no nosso canal. Nós estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve agora. Também já clica no sino, porque quando você clica no sino, você recebe a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E família, o vídeo de hoje, os Salmos que a gente vai ler hoje, que é o Salmo 120, é um Salmos muito precioso para o nosso tempo. Muito precioso, sabe por quê? O salmista, ele vai reconhecer esse ambiente errado, ele vai dizer, ai de mim, porque eu vivo tanto tempo no meio de um povo de guerra. Eu vivo tanto tempo no meio de um povo, num ambiente onde as pessoas gostam de guerra, gostam de caos, é um ambiente de caos, de desordem, de problema, de preocupação, de ansiedade, de medo. Ai de mim, porque você acha o quê? Que você não está sendo afetado pelo teu meio? Você não está sendo afetado pelos ambientes que você escolhe viver? Isso é muito importante a gente entender, a gente escolhe os nossos ambientes, a gente escolhe, nós somos livres para nos mover. E sabe, muitas vezes a gente está clamando ao Senhor, a gente está pedindo ajuda ao Senhor, pedindo ajuda para que o Senhor mude as coisas da nossa história, para que Ele veja aquilo que está injusto na nossa vida, para que seja tocado, curado, transformado, mas a gente não entende que muitas vezes somos nós o empecilho para viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus vai dizer assim pra gente hoje, a solução tá aqui, ó. A solução é a seguinte: esteja disponível, aceite a correção, aceite eu te mover, aceite eu abrir os teus olhos e te mostrar o que tá errado. Aceite, porque se você aceitar a correção, você vai viver tudo aquilo que eu tenho pra sua vida. Se você aceitar, se mover, reconhecer os ambientes errados, reconhecer o que tá errado dentro de você, se você aceitar ser transformado, você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você. A gente tem que entender isso, sabe? Um dia eu tive um sonho e o Senhor ele me mostrou, né, que eu estava num quarto onde tinha elementos desse quarto que não eram bonitos, que não eram agradáveis e que não eram de Deus para mim. E era eu que tinha que tirar aquelas coisas. Por quê? Porque o governo estava na minha mão. O Senhor não ia tirar aquilo daquele ambiente. O Senhor precisa da minha mão. O Senhor precisa da tua mão. Então o Senhor me mostrou, olha, você vai precisar tirar esse elemento aí. Você vai tirar isso daí que não tá agradável a mim e a você, que não vem de mim para você. Não é um presente meu para você. É você que vai ter que tirar isso daí. E somos nós muitas vezes que vamos precisar então entender que o Senhor ele está respondendo. Ele está falando, olha, eu quero te tirar da injustiça. Eu quero te tirar da desgraça, eu quero te libertar de todo mal. Eu quero te transportar para um novo tempo, um tempo onde você vai viver na minha bondade. Onde você vai viver na graça do Senhor, onde você vai viver no lugar que Ele preparou para você, que é um lugar abundante. Jesus morreu para que você viva uma vida abundante, um lugar de plenitude, um lugar de crescimento, de prosperidade, de riqueza que não acrescenta dor, um lugar de frutificação, um lugar de paz, um lugar de justiça. O Senhor, ele deu olhos para Moisés, para que Moisés pudesse ver assim como o Senhor via. Certo? Então Moisés olhou para aquilo que estava acontecendo com aquele povo que estava escravo lá no Egito e ele tinha os olhos do Senhor, ele dizia, isso é injusto, isso é errado. E antes mesmo do Senhor chamar Moisés para que ele libertasse aquele povo, Moisés ele já tinha esse olhar, isso aqui que está acontecendo com aquele povo é injusto. E eu vou me posicionar diferente, eu não só não vou fazer como os egípcios estão fazendo, como eu vou me posicionar para fazer conforme a justiça.
para agir em conformidade com a justiça, tá certo? Então, Moisés, ele foi levar aquela boa notícia para aquele povo que estava escravo e disse: olha, o Senhor quer tirar vocês dessa injustiça, desse sofrimento. O Senhor está vendo vocês, o Senhor está ouvindo vocês, o Senhor tem uma aliança com vocês e o Senhor quer libertar vocês e transportar vocês para um novo tempo. Mas o povo se impediu, sabe por quê? O povo fez bem assim, ó, lá, não quero ouvir, não quero ouvir. Sabe por quê? Eles não queriam ouvir. Eles não quiseram ouvir, tá falando na palavra. Eles não deram ouvidos para Moisés. Eles não queriam ouvir, sabe por quê? Porque eles iam precisar sair do familiar, do ambiente errado que eles estavam, mas que eles já estavam acostumados. O ambiente mal que já tinha afetado o interior deles. Então, eles já estavam acostumados com aquele ambiente. E quando veio a resposta que eles tanto buscavam, tanto pediram, eles não quiseram nem ouvir. Eles tiveram medo, porque o ambiente deles afetou o interior deles. Eles estavam com medo, medo de acreditar, medo de se transformar, medo de se mover, medo de não acontecer aquilo que o Senhor disse que ia acontecer. Então, o que a gente precisa fazer na prática para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida? A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Jesus, que é Jesus, ele nos mostrou, né, que é necessário o esvaziamento. Ele veio para essa terra e se esvaziou da sua glória. Jesus, ele nos mostra, ele nos ensina que se a gente quiser ganhar a vida dele, a gente não pode reter a nossa vida. A gente não pode reter a nossa mente. A gente não pode reter o nosso entendimento, o nosso olhar, o nosso achismo, os nossos sentimentos, aquilo que a gente sempre viveu, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sabe. Não, a gente precisa soltar. Tanta gente que está se impedindo de romper, de viver coisas extraordinárias que o Senhor preparou porque a pessoa está enrijecida. E a pessoa tá assim pensando, não, porque eu sou assim, porque eu sempre vivi assim, porque os meus familiares sempre foram assim, porque eu vou repetir isso, ou porque eu não gosto disso, ou porque eu não quero isso, ou porque eu não aceito isso, ou porque eu acho que tem que ser assim. Deus não cabe nas nossas caixinhas. E sabe, às vezes Deus, ele tá enviando uma resposta para você e você tá assim, ó, não quero ouvir, não quero ouvir. Você tá se impedindo. Aquilo que a gente precisa tá sempre na pessoa que a gente ainda não ouviu, não conheceu, no conhecimento que a gente ainda não tem, na abertura para viver coisas novas, para mudar de mesa. Não impeça o Senhor, Ele quer te mudar de mesa, Ele quer te mudar de ambiente, Ele quer te mudar de frequência, Ele quer te mudar de companhia, Ele quer que você tenha novos conhecimentos. Recentemente, uma pessoa que eu conheço leu um pequeno livro, e nesse pequeno livro, que ela tinha muita resistência de ler, porque ela não gosta de ler, porque ela não aceita ler, nesse pequeno livro ela recebeu um conhecimento e uma libertação que ela tanto precisava e tanto buscava há tanto tempo, porque se abriu para algo novo, para ir além do eu não gosto, eu não consigo, eu não quero, entende? O eu impede a gente de muita coisa. Então, a gente tem que estar disponível para o Senhor nos mostrar, abrir os nossos olhos e falar, isso aqui está errado, isso aqui que está dentro do seu interior, essa resistência, essa rigidez, essa coisa tão familiar, sabe, tá afetando teu interior, sai daí. E principalmente, a gente tem que entender que não importa o quão escuro possa estar, não importa, a gente tem acesso ao nosso Pai do Céu. Não importa o quão mal é o ambiente, nós temos acesso ao nosso Pai do Céu, nós podemos sentar na mesa com Ele. Ele tem um banquete preparado para você. Ele tem um banquete que vai te alimentar, que vai te suprir, que vai te orientar, que vai te guiar, que vai te fazer transbordar, romper, fluir e viver o teu propósito e tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, a gente não vai ouvir o Senhor se a gente estiver fazendo muito barulho. Se a gente estiver no caos, se a gente estiver misturado no caos, na preocupação, na ansiedade, na pressa, na correria, a gente não vai ouvir o Senhor. Então a gente tem que se aquietar, se assentar, deixar Ele nos tranquilizar, deixar Ele nos guiar, deixar Ele nos transformar, deixar Ele nos limpar, deixar Ele fazer aquilo que só Ele tem poder para fazer. Amém. Vamos ler então o nosso Salmo 120?
Fala assim, ó, cântico de peregrinação ou dos degraus. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, me livra dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Eu tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O Senhor te trouxe para essa terra com um propósito. O Senhor, Ele quer habitar no seu coração. E se hoje você aceita que Jesus faça morada em você, você pode dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E sabe, se Cristo vive em você, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você está aqui nessa terra para trazer as realidades do céu para a terra. Não para se moldar aos moldes e padrões desse mundo. Não para se acostumar com o caos, com o medo, com a preocupação, com a correria, com a ansiedade. Não. Você está aqui para viver aquilo que Deus tem para você. E você está aqui para transbordar aquilo que Deus vai fazer fluir de dentro de você. Deus não quer só fazer em você. Ele quer fazer também através de você. Você crê nisso? Se você crê nisso, digita aqui amém. Eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu vou estar disponível para viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida, para viver transformação, para viver tudo aquilo que, toda a correção e tudo aquilo que Ele quiser que eu viva. Amém? Todo o caminho, toda a peregrinação, tudo aquilo que Ele quiser fazer na minha vida. Amém. Eu aceito. Porque não tem nada melhor do que viver com o Senhor. Não tem nada melhor. E deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sino, né, para você receber a notificação de todos os próximos vídeos e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Mas uma última notícia, boa notícia para vocês, se você quer desbloquear o seu interior, nós temos um treinamento chamado LPA, na verdade é uma metodologia, um passo a passo bem simples para que você possa desbloquear e viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. E nós estamos com as inscrições abertas, se você tiver interesse, me chama aqui nos comentários, deixa uma mensagem nos comentários ou me chama no Instagram, @humanaqueama. E nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau.